Sejam bem-vindos ao Sétimo Autoconhecer. Hoje a gente vai mergulhar no universo fascinante. O seu cérebro. Isso mesmo. Nossa inspiração é o livro Mente e a Fada, do neurocirurgião Dr. Sanjay Gupta. É um guia prático para ter um cérebro mais potente e saudável. E isso vale para qualquer idade. E olha, não é só sobre prevenir doenças, não. É sobre turbinar o seu cérebro para viver melhor, sabe? Exatamente. Ter mais foco, tomar decisões mais certeiras, até aumentar a resiliência. O Dr. Gupta é apaixonado pelo cérebro desde criança. Ah, e por quê? O avô dele sofreu um AVC. Nossa, que difícil. Essa experiência marcou ele profundamente. Mas Fez ele ir além, sabe? Entender o porquê por trás do funcionamento da mente. e não só o que e o como, né? Isso, e ele vai direto ao ponto, desmistificando tanta informação desencontrada sobre saúde. É tanta coisa que a gente fica perdido. Café faz mal, faz bem. Glúten, então, nem se fala. É verdade. Mas Dr. Gupta coloca o cérebro no centro da discussão. Interessante. Ele defende que um cérebro saudável é a chave para um corpo saudável. Faz sentido? Afinal, é o cérebro que comanda tudo, né? É verdade. Inclusive, pesquisas mostram que um cérebro funcionando a todo vapor traz uma série de benefícios. Quais, por exemplo? Melhor tomada de decisões, mais resiliência, otimismo. E até uma saúde física mais forte. Exatamente. Ok, entendi que o cérebro é importante. Right. Mas e aí como eu faço para ter esse cérebro turbinado? Boa pergunta. O Dr. Gupta não esconde o jogo. Fala pra gente. Exercício físico é fundamental para ter um cérebro afiado. Ah, o exercício de novo. Parece clichê, mas é a mais pura verdade. E funciona em qualquer idade. Em qualquer idade. Nunca é tarde para começar. Sério. Ele menciona a Ernestine Shepard no livro. Quem é ela? Só começou a se exercitar aos 56 anos. Caramba. E hoje é uma fisiculturista premiada. Uh. É a prova de que a transformação é possível. Legal. Mas como o exercício impacta o cérebro? É mágica. Quase isso. Quando você se exercita, Ah, seu corpo libera uma proteína chamada BDNF. que nome complicado. É o fator neurotrófico derivado do cérebro. Tá, entendi. E o que essa proteína faz? Ela age como um fertilizante para o seu cérebro. Fertilizante. Estimula o crescimento de novos neurônios Incrível. e fortalece as conexões entre eles. Então é como se o exercício fizesse uma faxina no meu cérebro. Isso. Elimina as teias de aranha e abre espaço para novas conexões. Que legal. É como dar um upgrade no seu hardware. Deixando o cérebro mais rápido e eficiente. Exatamente. Isso. E isso se traduz em benefícios. Que bom. Melhora na memória, foco, criatividade. É que até na capacidade de lidar com o estresse. Isso mesmo. Faz todo sentido. Mas e além do exercício, Tem mais. o que mais posso fazer para ter um cérebro poderoso? Aprendizado contínuo. Tipo, Manter a mente ativa, aprendendo coisas novas. ah, entendi. É como malhar o seu cérebro. A reserva cognitiva. Então o que é isso? Um banco de dados cheio de informações e habilidades Interessante. que você pode acessar quando precisar. Então, quanto mais eu aprendo, maior essa reserva. Exatamente. E mais protegido meu cérebro fica. Contra o declínio. Mas isso vale para qualquer idade. Para qualquer idade. Sério? Sempre ouvi dizer que depois de uma certa idade... É mito. O cérebro se adapta e se remodela ao longo da vida. Nossa, que legal. Chamamos isso de neuroplasticidade. Que nome diferente. É a capacidade do cérebro de se transformar. E o que ajuda a fortalecer essa reserva? Aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical, Fazer um curso... qualquer atividade que desafie sua mente. Entendido. Inclusive, sabia que falar mais de um idioma protege o cérebro contra o declínio. Sério. É como se o bilinguismo fosse um escudo Interessante. para o seu cérebro. É como se o aprendizado fosse a fonte da juventude para o meu cérebro. É uma ótima analogia. Quanto mais eu aprendo, mais jovem ele fica. Exatamente. Mas, e além do exercício e do aprendizado? O mais. O Dr. Gupta também destaca a importância de ter um propósito na vida. Um propósito. Isso não é coisa de livro de autoajuda. Não, não. Mas o que seria esse propósito? Ter um motivo para se levantar da cama todos os dias. Ah, entendi. E isso, acredite, Aham. está ligado a um cérebro mais saudável. E uma vida mais longa? Exatamente. Mas esse propósito precisa ser algo grandioso. Não necessariamente. Tipo, salvar o mundo. Pode ser algo simples. Cuidar da família, dedicar-se a um hobby. Contribuir para a comunidade. Isso. O importante é que te dê a sensação de que Aham. a sua vida tem significado. Que você está fazendo a diferença. É como ter um norte, né? Isso. Uma bússola que guia minhas ações Exatamente. e me dá energia para seguir em frente. É isso aí.
mas como eu descubro o meu propósito. Boa pergunta. É uma jornada de autoconhecimento? Reflita sobre seus valores, suas paixões. O que me move. O que te faz sentir vivo. Parece uma aventura e tanto. E pode ser. Mas, e o descanso? Ele também é importante para o cérebro. Com certeza. O sono é essencial para o cérebro recarregar as energias. O sono. Ele consolida as memórias, sabe? E prepara o cérebro para um novo dia. Mas e aquela história de que pessoas bem-sucedidas dormem pouco? É um mito perigoso. Dormir pouco não é sinal de sucesso. Mas É um atalho para vários problemas de saúde. Tipo, Declínio cognitivo, doenças cardíacas, diabetes. obesidade. Então, dormir pouco é como sabotar meu próprio cérebro. Exatamente. E a privação do sono aumenta o risco de tudo isso. Sim, afeta a memória, o foco, a criatividade. Capacidade de tomar decisões. Tudo isso. Caramba, é como se o sono fosse o botão de reset do meu cérebro. É uma boa forma de pensar. Sem ele, meu sistema fica sobrecarregado. E começa a dar pane. Exatamente. Mas e se eu tiver dificuldade para dormir, o que eu faço? O Dr. Gupta dá várias dicas no livro. Tipo, Criar uma rotina regular de sono. Dormir e acordar no mesmo horário todos os dias. Preparar um ambiente propício para dormir. Como assim? temperatura agradável, pouca luz, silêncio. Entende. Evitar cafeína e álcool antes de dormir também é fundamental. Então nada de maratonar séries até tarde da noite. É melhor evitar. Por quê? A luz azul dos eletrônicos interfere na produção de melatonina. Que é o hormônio que regula o sono, né? Exatamente. Então cuidar do sono é como cuidar de um jardim. Gostei da analogia. Preciso criar as condições ideais para ele florescer. Isso mesmo. Mas, e além do sono, o que mais garante que meu cérebro funcione a todo vapor? A conexão social. A interação com outras pessoas. Sim. Isso também impacta a saúde do meu cérebro. Com certeza. Estimula o cérebro, combate a solidão. Fortalece as conexões neurais. Exatamente. Mas e as redes sociais? Elas contam como conexão social. Podem ser uma ferramenta para manter contato. Com amigos e familiares distantes. Sim, mas não substituem a interação presencial. Por quê? O contato físico, o abraço, o olho no olho. Sei. Ativam áreas do cérebro essenciais para o nosso bem-estar. É como se o cérebro precisasse do calor humano para se sentir nutrido. É uma boa forma de colocar. E por falar em nutrição, a alimentação também entra nesse papo de turbinar o cérebro. Sem dúvida. A comida é o combustível do nosso corpo. E do nosso cérebro. Exatamente. Mas com tanta informação desencontrada sobre dietas, fica difícil saber o que realmente faz bem para o cérebro. É verdade. Tem alguma dica? O Dr. Gupta recomenda uma dieta rica em alimentos de verdade. Tipo, Frutas, legumes, verduras, grãos integrais. proteínas magras, E o que evitar? excesso de açúcar, gorduras trans, alimentos processados. Industrializados. Isso prejudica o funcionamento do cérebro. Então nada de alimentos que parecem feitos de plástico. É uma boa comparação. Sei O que- cérebro precisa de nutriente de qualidade. Para funcionar a todo vapor. Exatamente. E a hidratação. Ela também é importante. Com certeza. A água é essencial para o bom funcionamento do cérebro. Ajuda a transportar nutrientes e eliminar toxinas. Regula a temperatura corporal. Ou seja, beber água é como dar um banho refrescante no cérebro, É isso aí. mantendo ele hidratado e funcionando a todo vapor. Exatamente. E além da água, tem algum outro nutriente importante para o cérebro? Os antioxidantes? São antioxidantes. Sim. Eles combatem os radicais livres. Que são radicais livres? Moléculas que podem danificar as células cerebrais. Entendi. E onde eu encontro esses antioxidantes? Frutas vermelhas, vegetais verdes escuros. Chá verde, chocolate amargo. Isso! São alimentos ricos em antioxidantes. Nossa, parece que ter um cérebro poderoso exige atenção em várias áreas da vida, né? É verdade? Alimentação, sono, exercícios, contato com a natureza. Meditação. É muita coisa. Mas calma, não precisa ser complicado. Ufa. O Dr. Gupta propõe um plano de ação de 12 semanas Pra quê? para te ajudar a incorporar esses hábitos no dia a dia. E como funciona? Comece devagar, incorporando um novo hábito por semana. Sem radicalismos, né? Isso. É. Progredindo aos poucos. Que legal! É como se fosse um guia para reprogramar meu estilo de vida É uma boa forma de pensar. e criar um ambiente propício para o meu cérebro florescer. Exatamente. E o que acontece depois das 12 semanas? O que acontece? O objetivo é que você incorpore esses novos hábitos. A minha rotina. Isso. Colhendo os benefícios de um cérebro saudável.
A longo prazo? Exatamente. Que legal. É como se eu estivesse plantando sementes. E vão gerar frutos por muitos anos. E se eu esquecer de algum desses pilares? O Dr. Gupta usa a sigla SHARP Sharp. para resumir os 5 pilares da saúde cerebral. E o que significa sharp? Sleep, sono, Seize the handle. Stress. lidar com estresse, Activity. atividade física, Relationship. direcionamentos, IP the purpose. propósito. Fácil de lembrar. E como eu começo a colocar esse plano em prática? O Dr. Gupta dá várias dicas no livro. Miss, O mais importante é personalizar o plano. De acordo com as minhas necessidades e preferências. É como se o plano fosse um mapa, e você é um navegador. escolhendo o caminho que mais me agrada, Isso. respeitando meus limites e meu ritmo. Exatamente. E lembre-se, a chave para o sucesso é a constância. Pequenas mudanças diárias, ao longo do tempo, Isso. podem ter um impacto enorme na saúde do meu cérebro. Com certeza. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho no mundo do cérebro, o Dr. Gupta faz um alerta importante sobre a demência. Sim, ele destaca que a demência não é uma consequência inevitável do envelhecimento. Ah, que bom. É uma doença que pode ser prevenida, ou pelo menos ter seu progresso retardado. E o que eu posso fazer para me proteger da demência? Adotar os 5 pilares da saúde cerebral. Que a gente discutiu hoje. Exatamente. Cuidar do corpo, da mente, das emoções. É o melhor presente que a gente pode dar para o nosso cérebro. Com certeza. E por falar em cuidar do cérebro, que tal a gente mergulhar num dos aspectos mais fascinantes dele? A memória. Ela guarda nossas experiências, nossos relacionamentos, tudo que nos torna quem somos. É verdade. A ideia de perder a memória é assustadora. Esquecer as pessoas que amamos, os momentos importantes. Por muito tempo a gente via a memória como algo fixo, um arquivo, mas hoje a gente sabe que ela é muito mais dinâmica. A cada nova experiência, a cada aprendizado, novas conexões se formam no nosso cérebro. Então a memória não é estática, ela está sempre em transformação. Exatamente. E essa capacidade de se transformar, de se adaptar, é o que a gente chama de neuroplasticidade. Neuroplasticidade. É a chave para a nossa capacidade de aprender, de evoluir ao longo da vida. Fascinante. Quer dizer que, mesmo com o passar dos anos, o nosso cérebro continua aprendendo e se adaptando. Sim. É importante a gente desmistificar essa ideia de que envelhecer significa inevitavelmente perder a memória. Ufa, que alívio. É normal, com a idade, a gente precisar de um tempinho a mais para acessar algumas informações. Ou que a memória de trabalho, aquela que a gente usa para guardar informações temporárias, fica um pouco mais lenta. Sim, faz sentido. Mas isso não quer dizer que o cérebro está dando adeus, sabe? Então, o que eu posso fazer para manter minha mente afiada com o passar dos anos? Adotar hábitos saudáveis é fundamental. Tipo, Exercício físico, alimentação balanceada, sono reparador, controle do estresse. tudo isso que a gente já conversou. Exatamente. Tudo isso contribui para um envelhecimento mais saudável. E um cérebro mais ativo. Isso. E tem mais uma coisa importante. Manter a mente ativa. Aprendendo coisas novas. Isso. É uma das melhores formas de prevenir o declínio cognitivo. É como se a gente criasse uma reserva, né? Com estoque de conexões cerebrais. Que nos protege ao longo dos anos. Exatamente. É como se o aprendizado fosse um seguro para o nosso cérebro. Interessante. Mas, e se a memória começar a falhar? O que eu posso fazer? Existem várias estratégias para estimular a memória. Quais, por exemplo? Jogos de memória, quebra-cabeças, palavras cruzadas. Entendi. Aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical, dançar. Qualquer atividade que desafie o cérebro. E crie novas conexões. E a meditação, ela também pode ajudar. Sim, a meditação é uma ferramenta poderosa para melhorar a concentração e a atenção. E, consequentemente, a memória. Exatamente. Estudos mostram que a meditação pode até aumentar a espessura do córtex cerebral. Córtex cerebral. É a camada mais externa do cérebro. Responsável pela memória, linguagem, raciocínio. Isso mesmo. Incrível. E a meditação ainda reduz o estresse, a ansiedade, melhora o humor. Tudo isso contribui para um cérebro mais saudável e uma memória mais afiada. Com certeza. Mas e se, mesmo com todos esses cuidados, a memória começar a falhar de forma preocupante? É importante procurar ajuda médica. Faz sentido. Existem várias causas para perda de memória. E algumas podem ser tratadas. Exatamente. O importante é não se desesperar, buscar ajuda e adotar hábitos saudáveis. Para manter a mente afiada ao longo dos anos. Isso, lembre-se, o cérebro é plástico, ele se adapta e se renova ao longo da vida. Falando em plasticidade, lembrei da história que o Dr. Gupta conta no livro. Que história! De um paciente que mostra essa capacidade incrível do cérebro de se recuperar. Ah, sim. O caso do Phineas Gage. Phineas Gage.
Quem foi ele? Um trabalhador que sofreu um acidente terrível em 1848. Uma barra de ferro atravessou o crânio dele, Nossa, que horror! destruindo parte do lobo frontal. E o que aconteceu com ela? Ele sobreviveu. Não. E o mais impressionante, recuperou suas funções motoras e cognitivas. Mas sim. Claro, a personalidade dele mudou um pouco, ficou mais impulsivo, desinibido. Sei. Mas o fato de ter sobrevivido a um trauma tão grave E se recuperado de forma tão significativa. é um exemplo incrível da plasticidade cerebral, É realmente fascinante como o cérebro se adapta, se reprograma. mesmo depois de uma lesão tão grave. Isso nos dá esperança, né? De que a recuperação é possível. Com certeza. O caso do Phineas Gage nos mostra que o cérebro é muito mais complexo e resiliente do que a gente imaginava. E para essa máquina incrível funcionar da melhor forma, o descanso é fundamental, né? Sem dúvida, o sono é essencial para a saúde do cérebro. Durante o sono, o cérebro se reorganiza, consolida as memórias, elimina toxinas. E se prepara para o novo dia. Exatamente. Mas, com a correria do dia a dia, a gente acaba sacrificando o sono, né? Em nome da produtividade. Por impacto disso pro nosso cérebro. Dormir pouco é como dirigir um carro com tanque na reserva. E como assim? Você até consegue chegar a algum lugar, mas o desempenho do carro fica comprometido. Entendi. Com o cérebro é a mesma coisa. A privação do sono afeta a memória, o foco, a criatividade, a capacidade de tomar decisões. E aumenta o risco de problemas de saúde. Doenças cardíacas, diabetes, obesidade. Nossa. É como se a gente estivesse sabotando o nosso próprio cérebro. Então, dormir bem é um investimento na nossa saúde física e mental. Exatamente. E é importante a gente desmistificar essa ideia de que dormir pouco é sinal de sucesso. É verdade. A maioria dos adultos precisa de 7 a 8 horas de sono por noite, para o cérebro funcionar a todo vapor. E o que a gente pode fazer para ter um sono reparador? Criar uma rotina regular de sono, dormir e acordar no mesmo horário todos os dias, preparar um ambiente propício para dormir, temperatura agradável, pouca luz, silêncio. Evitar cafeína e álcool antes de dormir. Certo. E praticar exercícios físicos regularmente. E os remédios para dormir? O Dr. Gupta alerta para os perigos do uso indiscriminado de remédios para dormir. Por quê? Eles podem causar dependência, ter efeitos colaterais e mascarar problemas de saúde. Que precisam ser investigados. Isso. O ideal é buscar alternativas naturais para melhorar o sono. Tipo, Exercícios físicos, técnicas de relaxamento, meditação. falando em meditação, o Dr. Gupta fala bastante sobre os benefícios dela para o cérebro, né? Sim, ele dedica um capítulo inteiro do livro a isso. E quais são os principais benefícios que ele destaca? Redução do estresse, da ansiedade, a melhora do foco, da concentração, da memória. A capacidade de lidar com as emoções. A meditação também promove a neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de se remodelar, se adaptar. Isso. E aumenta a compaixão e a empatia, É como se a meditação fosse um treino para o nosso cérebro, né? fortalecendo as áreas que a gente precisa desenvolver. E nos ajudando a lidar melhor com os desafios da vida. Exatamente. E o mais legal é que a meditação é uma prática acessível a todos. Que pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer hora. Isso mesmo. E além da meditação, o Dr. Gupta também fala sobre a importância do contato com a natureza, né? Sim. Ele destaca que passar tempo ao ar livre, em contato com a natureza, reduz o estresse, melhora o humor, aumenta a criatividade. E fortalece o sistema imunológico, Exatamente. É como se a natureza fosse um bálsamo para o nosso cérebro. nos reconectando com a nossa essência e nos revitalizando. É uma ótima forma de colocar. E para complementar essa jornada em busca de um cérebro mais saudável e poderoso, a alimentação tem um papel fundamental. A comida também impacta o funcionamento do nosso cérebro, Com certeza. O que a gente come influencia diretamente a saúde do nosso cérebro. impactando o humor, energia, a concentração, a memória. Tudo isso. Mas com tanta informação desencontrada sobre dietas, fica difícil saber o que realmente faz bem para o cérebro. O Dr. Gupta recomenda alguma dieta específica. Ele defende uma dieta rica em alimentos de verdade. Tipo, Frutas, legumes, verduras, grãos integrais, proteínas magras, e o que evitar. excesso de açúcar, gorduras trans, alimentos processados, industrializados. Eles podem prejudicar o funcionamento do cérebro. Sim, é como se a gente estivesse alimentando o nosso cérebro com comida de plástico. Faz sentido. Ele precisa de nutrientes de qualidade para funcionar a todo vapor. E a hidratação, ela também é importante. Com certeza. A água é essencial para o bom funcionamento do cérebro. Ela ajuda a transportar nutrientes, eliminar toxinas, regular a temperatura corporal, Exatamente. Beber água é como dar um banho refrescante no nosso cérebro. mantendo ele hidratado e funcionando a todo vapor. E além da água, quais outros nutrientes são importantes para o cérebro? Os antioxidantes? Eles combatem os radicais livres, né? Isso.
que são moléculas que podem danificar as células cerebrais. E onde a gente encontra esses antioxidantes? Frutas vermelhas, vegetais verde escuros, chá verde, chocolate amargo. Parece que cuidar do cérebro exige atenção em várias áreas da vida, né? É verdade. Alimentação, sono, exercícios, contato com a natureza, meditação. É muita coisa. Mas calma, não precisa ser complicado. O Dr. Gupta propõe um plano de ação de 12 semanas para ajudar a gente a incorporar esses hábitos no dia a dia. De forma gradual e prazerosa. Isso. A ideia é começar devagar, incorporando um novo hábito por semana. E progredindo aos poucos. Exatamente. É como se fosse um guia para reprogramar o nosso estilo de vida. Criar um ambiente propício para o nosso cérebro florescer. E o que acontece depois das 12 semanas? O objetivo é que você tenha incorporado esses novos hábitos à sua rotina. Colhendo os benefícios de um cérebro mais saudável e poderoso a longo prazo. Exatamente. Que legal. É como se a gente estivesse plantando sementes que vão gerar frutos por muitos anos. Uma ótima analogia. Mas e se eu esquecer de algum desses pilares? Lembra da sigla SHARP? SHARP. Ah, sim. Ela resume os 5 pilares da saúde cerebral. Sono, lidar com estresse, atividade física, relacionamentos e propósito. Isso mesmo. Fácil de lembrar. E como eu começo a colocar esse plano em prática? O Dr. Gupta dá várias dicas no livro, mas o mais importante é você personalizar o plano. De acordo com as minhas necessidades e preferências. Exatamente. É como se o plano fosse um mapa e você o navegador. Escolhendo o caminho que mais me agrada no meu ritmo. Isso. E lembre-se, a chave para o sucesso é a constância. Pequenas mudanças diárias ao longo do tempo podem ter um impacto enorme na saúde do meu cérebro. Com certeza. E para finalizar essa parte do nosso mergulho no mundo do cérebro, o Dr. Gupta faz um alerta importante sobre a demência. Sim, ele destaca que a demência não é uma consequência inevitável do envelhecimento. Que bom. É uma doença que pode ser prevenida. Ufa. Ou pelo menos ter seu progresso retardado. E o que a gente pode fazer para se proteger da demência? Adotar os 5 pilares da saúde cerebral. Que a gente discutiu hoje? Cuidar do corpo, da mente e das emoções. É o melhor presente que a gente pode dar para o nosso cérebro. Com certeza. Cuidar do cérebro é um ato de amor próprio. E o investimento na nossa qualidade de vida presente e futura. Que tal um momento de relaxamento para integrar esses conhecimentos? Ótima ideia. Vamos conectar com a sabedoria do nosso corpo. Encontre uma posição confortável, feche os olhos e respire profundamente, Isso. Permita que seu corpo relaxe. liberando qualquer tensão. Inspire profundamente, preenchendo seus pulmões com ar fresco. E expire lentamente, deixando ir qualquer preocupação, Sinta o ritmo suave da sua respiração, acalmando sua mente. trazendo paz e serenidade. Leve sua atenção para seu coração. Sinta a força da vida pulsando em seu peito, Agradeça por ter um corpo que te sustenta. que te permite experienciar o mundo. Agradeça por ter um cérebro que aprende, que cria, que ama, que se conecta. Sinta a gratidão por estar vivo Por ter a oportunidade de cuidar da sua saúde. e do seu bem-estar. Permaneça nesse estado de paz por alguns instantes, E quando se sentir pronto, abra os olhos. trazendo essa sensação de paz e bem-estar para o seu dia. Isso. Bem-vindos de volta ao nosso mergulho profundo no mundo do cérebro. É isso aí. Hoje a gente continua explorando o livro Mente Afada, do Dr. Sanjay Gupta. E vamos falar sobre um dos maiores medos relacionados ao envelhecimento. Com a demência. É verdade. A demência é uma doença que causa muita preocupação, tanto para quem é diagnosticado quanto para a família. Sim, mas o Dr. Gupta traz uma mensagem de esperança. Qual? Ele enfatiza que a demência não é um destino inevitável. Ufa. É uma doença que pode ser prevenida Sério. ou, pelo menos, ter seu progresso retardado, E como a gente pode se proteger da demência? adotando os 5 pilares da saúde cerebral. Que a gente já discutiu. Exercício físico, aprendizado contínuo, propósito de vida, sono reparador e conexão social. Exatamente. É como se a gente criasse um escudo protetor para o nosso cérebro. Fortalecendo ele contra os desafios do tempo. Isso mesmo. Mas e se eu já tiver algum familiar com demência? Nunca é tarde para adotar hábitos saudáveis. Ah, que bom! Além de ajudar na prevenção. Aham. Esses hábitos também podem melhorar a qualidade de vida de quem já foi diagnosticado. Legal. Cuidar do cérebro é um ato de amor próprio, né? Com certeza. E um presente que a gente dá para nós mesmos e para as pessoas que amamos. Para finalizar nosso mergulho no mundo do cérebro, que tal a gente recapitular os principais aprendizados do livro? Boa ideia. O Dr. Gupta nos mostrou que o cérebro é um órgão incrível, É verdade. com uma capacidade de adaptação e regeneração surpreendente. A gente pode fortalecer nosso cérebro ao longo da vida. Sim. E mantê-lo funcionando em sua capacidade máxima. A gente aprendeu que o exercício físico é um
poderoso aliado do nosso cérebro. Estimulando o crescimento de novos neurônios e fortalecendo as conexões entre eles. E que manter a mente ativa, aprendendo coisas novas, é fundamental. Para que a reserva cognitiva? Protegendo o cérebro contra o declínio. Exatamente. Descobrimos também que ter um propósito de vida está ligado a um cérebro mais saudável. E a uma vida mais longa e feliz. Vimos que o sono reparador é essencial para o cérebro recarregar as energias. Consolidar as memórias. E se preparar para um novo dia. Isso. E a conexão social. Fortalece as conexões neurais. E combate a solidão, um fator de risco para o declínio cognitivo. Exatamente. Ao longo do nosso mergulho, a gente desmistificou vários mitos sobre o cérebro. Como a ideia de que envelhecer significa, inevitavelmente, perda de memória e declínio. A gente viu que o cérebro é plástico. Tem a capacidade de se adaptar e se renovar. Ao longo de toda a vida. E que, com os cuidados certos, podemos ter um cérebro ativo e saudável por muitos anos. E para ajudar a gente a colocar tudo isso em prática, o Dr. Gupta nos deu a sigla SHARP. Que resume os 5 pilares da saúde cerebral. Sono, lidar com estresse, atividade física, relacionamentos e propósito. Seu Sharp. Fácil de lembrar. E de colocar em prática. E agora, para a gente encerrar nosso mergulho no mundo do cérebro com chave de ouro. Que tal um momento de relaxamento? E gratidão. Boa ideia. Vamos conectar com a sabedoria do nosso corpo. Encontre uma posição confortável. Feche os olhos. E respire profundamente. Permita que seu corpo relaxe. Liberando qualquer tensão, Inspire profundamente. preenchendo seus pulmões com ar fresco, Respira lentamente. deixando ir qualquer preocupação, Sinta o ritmo da sua respiração. acalmando a mente Trazendo paz. e serenidade. Leve sua atenção para o seu coração. Sinta a força da vida pulsando no seu peito, Agradeça por ter um corpo que te sustenta. que te permite experienciar o mundo, Agradeça por ter um cérebro que aprende, que cria, que ama. que se conecta, Sinta gratidão por estar vivo. por ter a oportunidade de cuidar da sua saúde e bem-estar. Permaneça nesse estado de paz por alguns instantes, E quando se sentir pronto, abra os olhos. trazendo essa sensação de paz para o seu dia. E assim a gente encerra nosso mergulho profundo no mundo do cérebro. Esperamos que você tenha gostado da jornada. E que se sinta inspirado a cuidar da sua mente. Com carinho e atenção. Lembre-se, cuidar do cérebro é um investimento na sua qualidade de vida. No presente e no futuro. Obrigado por se juntar a nós nessa exploração. E para continuar sua jornada de autoconhecimento. Explore outros episódios do Satya Autoconhecer. Até a próxima!